Geração Sustentável, com Carol Schoenberger. Sustentabilidade é proteger o que já existe de bom, o nosso planeta. Mas você tem feito a sua parte para preservá-lo? Todos nós temos a responsabilidade de preservar o meio ambiente, pois o planeta é meu, é seu, é de todos nós. E o que você tem feito para protegê-lo? É justamente para lembrar que é papel de todo mundo preservar o meio ambiente que está no ar mais um episódio do podcast Geração Sustentável. Eu sou Carol Schoenberger e aqui discuto sobre temas importantes ligados à sustentabilidade, para trazer mais consciência e sensibilização ambiental a todos os que nos ouvem, pois somente juntos podemos tornar o planeta um lugar melhor. Hoje, a nossa conversa vai ser sobre um lugar muito conhecido por todos, onde fica a taça mais famosa do mundo. Isso mesmo, vamos falar sobre o Parque Estadual de Vila Velha, que fica aqui na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. E quem vai falar com a gente são duas pessoas que conhecem muito esse lugar. Um deles é o Leandro Ribas, formado em Engenharia Civil pela UTP Curitiba e em Administração pela Unicentro de Guarapuava. Possui especialização em gestão empresarial e atua há 25 anos no setor de infraestrutura, sendo que os primeiros 15 foram no ramo de concessão rodoviária, onde ele exerceu cargos de coordenação e supervisão. Depois, durante 7 anos, atuou no ramo de mobilidade e empresa concessionária de estacionamento público, onde exerceu o cargo de diretor executivo. E em janeiro de 2020, foi convidado pela Soul Parques para assumir a gestão da Soul Vila Velha S.A., concessionária do Parque Estadual de Vila Velha, acumulando em 2022 a implantação do Parque Três Pescadores, uma concessão do Santuário Nacional em Aparecida. Ele também é presidente do Ponta Grossa Campos Gerais Convention e Visitors Bureau e diretor de turismo na Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa. E a outra entrevistada é a Fernanda Raura, que é coordenadora operacional do parque pela Soul Vila Velha S.A., é turismóloga, formada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestre em turismo pela Universidade Federal do Paraná, ela é guia de turismo, consultora ambiental e apaixonada pelo que faz na gestação. Acorda aí, Rodrigo. E apaixonada pelo que faz na gestão do parque. Tudo bem com vocês? Então, é um grande prazer recebê-los aqui, né? E vamos conversar um pouquinho a respeito do parque, né? Mas antes da gente entrar no assunto, eu queria saber um pouquinho mais, que vocês falassem como que vocês chegaram na Vila Velha, né? Eu já falei o currículo, mas vamos saber um pouquinho mais de como que vocês chegaram na história do Parque Vila Velha. Certo. Então, começando por mim, eu cheguei no parque em 2013, quando eu entrei na universidade, no curso de turismo, e eu comecei como voluntária. E, depois de voluntária, eu passei a ser estagiária, e assim eu fui ficando no parque, e passei pela Eco Paraná, Paraná Turismo. Teve em determinado momento que o parque iria fechar, então eu assumi a presidência da Associação de Moradores da região, e com a formação de vários condutores de ecoturismo, a gente manteve o parque aberto até a vinda da concessionária em 2020. Então, vocês faziam o atendimento do parque via Associação de Moradores? Isso, era uma parceria entre a Associação de Moradores e o Estado, que assim a gente fez, né, para manter o turismo em funcionamento e o parque não fechar de 2016 até 2020. Mas como você tinha estagiado no parque, já sabia o eu caminho? Estagiava e fazia de tudo um pouco, então eu fui aprendendo já nesse tempo e assim acabei assumindo essa responsabilidade. E depois, quando entrou a concessionária, você continuou também no Sim, aí eu fui convidada a ser coordenadora de operações e estou lá até hoje. E você, Leandro? Fica difícil depois falar de uma história tão bonita como a da Fernanda, né? Eu costumo falar para todo mundo que a gente faça analogia com o corpo humano, que a Fernanda é o coração do parque, né? Uma pessoa que está longe de fazer os 30 anos ainda, assumindo responsabilidades desde cedo, né?
para a permanência, a continuidade da visitação no Parque Vila Velha, assumindo uma associação de moradores para poder continuar tendo visitação no parque. Então, o papel que ela faz realmente é um papel de coração que ela tem, né, de pulsar realmente para o parque essa energia e o amor realmente que ela tem pelo parque. Eu cheguei no parque devido à minha experiência no ramo de concessões, quando o parque começou o processo licitatório junto ao governo do estado da concessão do Parque Vila Velha, já começaram as sondagens para eu trocar de emprego e vim para cá, né? Então eu fiz uma visita oculta em dezembro de 2019. Pessoal, ninguém sabia, hein? Ninguém sabia, encontrei vários deles, me atenderam super bem, né? Então isso é muito legal, que a gente conseguiu manter cerca de 90% dos colaboradores que já estavam no parque, que são oriundos do Jardim Vila Velha, são nossos colaboradores atualmente. Não ficou quem não quis realmente. Então a gente consegue manter isso, e isso é muito importante, porque realmente a população lindeira tem um carinho muito grande pelo parque. Isso é legal. A gente percebe, né? Pelo próprio trabalho que a Fernanda faz lá, né? Exatamente. Não é à toa que eu falei que é apaixonada pelo parque, né? Porque gosta mesmo, né? Então é gostoso de você ver uma pessoa trabalhando assim, né? Realmente vestindo a camisa do local ali, né? Onde está. Mas me conte, como que funciona essa questão que vocês falaram? O parque era estadual, agora ele está por concessão. O que é a diferença de uma questão para outra? E depois a gente vai falar um pouquinho do parque em si, né? O parque continua sendo uma unidade de conservação, né? Ele é um parque estadual desde 1953, inclusive em 12 de outubro deste ano ele completa 70 anos, né? Então já estamos campanha aí de 70 anos para envio de fotos, né? Para as pessoas falarem as experiências que tiveram com o Parque Vila Velha. Então ele continua como uma unidade de conservação, existe um plano de manejo vigente. A gestão ambiental continua a cargo do órgão concedente, que no caso do parque é o Instituto Água e Terra, antigo IAP. E a gente faz a gestão de uso público e a comercialização de atrativo como atrativo turístico. Então a gente tem muita consonância com o poder concedente para manter, são vários programas ambientais que nós precisamos manter dentro do parque, sempre com muito zelo e cuidado, tanto com a sustentabilidade do negócio ambiental e também muito respeito ao meio ambiente. Então, ele não deixa de ser público, né? Então, vocês têm somente concessão de uso e é de uma parte só do parque, né? Não é o parque na totalidade, né? Não. O parque são 3 mil, mais de 3 mil hectares. A gente é responsável por aproximadamente 1.400 hectares na concessão. E é onde ficam os atrativos principais ali, né? Isso. A questão dos arenitos, Furnas, Lagoa Dourada. Isso aí. Né? E me conte uma coisa, como que funciona assim a questão ao acesso ao parque? O turista ele pode acessar todo o parque, somente a área de concessão? Como que é o cuidado de vocês? E o que ele vai encontrar lá dentro do parque também? Então, assim que o visitante chega no parque, ele deixa o seu veículo no nosso estacionamento e toda a visitação pelos nossos atrativos é feita com o nosso ônibus. Então, a gente tem um ônibus, hoje ele é em um formato um pouquinho diferente, inclusive, ele é uma jardineira, é um ônibus aberto, onde o visitante também vai ter um pouco mais de contato com a natureza ao longo dos caminhos entre os atrativos. Então, são 3 atrativos visitáveis, os Arenitos, Furnas e a Lagoa Dourada. Para visitar todos esses atrativos, a gente recomenda que a pessoa tire o dia mesmo, para levar a família, enfim, aproveitar bastante. E, então, como eu falei, o deslocamento entre eles é com o nosso ônibus. Não pode a pessoa sair sozinha lá? Não. Hoje as trilhas são autoguiadas, mas somente as trilhas sinalizadas. Então, o visitante vai deixar o carro, vai subir até a recepção, vai receber todas as informações, troca seu ingresso ou adquire ele na hora e embarca no ônibus. O ônibus vai levá-lo até o início dessa trilha, onde um monitor vai recebê-lo, passar todas as informações do passeio e ele vai seguir caminhando. E aí, finalizando, ele tem sempre a possibilidade ali nos Arenitos para estar retornando com o ônibus ou até retornando caminhando. E para Furnas e Lagoa Dourada, como ficam um pouquinho mais distante do centro de visitantes, ele precisa ir e voltar com o mesmo ônibus.
Não tem aquela opção de ficar trocando, eu quero ficar mais um tempo lá, voltar no próximo ônibus, mas... ou pelo tempo assim, do... Se ele quiser ficar, ele pode acabar... foi pra Furnas agora pela manhã e vai voltar só no início da tarde. Não tem problema, porque geralmente os ônibus circulam em determinadas horas nos pontos, né? Inclusive, em Furnas, a gente tem os nossos atrativos de aventura, que é a tirolesa e o arvorismo. Então, até se as pessoas querem fazer, precisam tirar um tempinho a mais para ficar nesse local. E é legal de fazer, né? Tem vários projetos, né? Além da tirolesa e arvorismo, né? Que vocês desenvolvem também, né? De atrações ali no parque, né? Isso. A gente preza muito também, Carol, pela parte de manter o aspecto natural do parque, né? Realmente é um parque de natureza e a gente implanta atrativos que tenham consonância com a natureza. Então, o nosso arvorismo é um circuito de aproximadamente 120 metros, com 10 desafios, que fica num bosque de araucária, essa árvore símbolo do Paraná. Né? Que bacana. Então, tem muito essa pegada de não saímos implantando um arvorismo porque é legal. A gente quis realmente dar essa pegada, a árvore símbolo do Paraná. A nossa tirolesa é a tirolesa mais linda do Brasil e passa sobre uma furna. Então, é um produto muito democrático, acessível, porque não é aquela tirolesa com a cadeirinha que você fica amarrado na virilha. É uma cadeirinha como se fosse de estação de esqui, então ela é totalmente confortável, é realmente contemplativa, né? É chique, né, a cadeirinha. Ela Inclusive, é bem falando, confortável. eu super concordo com você, porque já fiz várias tirolesas, tem as de grande extensão e tudo mais, mas a mais bonita mesmo de todas as que eu fiz foi no parque mesmo. O visual, a mudança de visual é incrível, né? O fato de você estar passando em cima das árvores, de repente abre uma furna ali, né? É diferenciado. É diferenciado. Né? E a gente quer... Frio na barriga é grande. Mas... E a gente está com os estudos ambientais em andamento para fazer a reativação do elevador. Pois é, até isso que eu ia perguntar, né? Hoje não se pode utilizar o elevador, mas vai ter uma projeção aí de futuro para poder... Sim. O pessoal poder descer até lá... como é que a gente chama? A base da água ali da furna? A lâmina da água, A lâmina da água. Porque até prezando pela sustentabilidade, pelo respeito ao meio ambiente... A gente fez o protocolo, desde que nós assumimos a concessão perante a UiAT, mostrando a nossa vontade de fazer a restauração e reativação do elevador. E tivemos a resposta com os estudos necessários para que cumpra a legislação ambiental pertinente a cavidades. Nós estamos fazendo esses estudos com profissionais gabaritados aí nacionalmente, para que a gente possa entregar tudo dentro dos parâmetros necessários para que a gente possa fazer a restauração do equipamento e depois colocar ele em funcionamento. Às vezes o pessoal até pergunta, por que não ativam? Não é bem assim, né? Não, a gente não tem é uma bem série assim. de regramentos que tem que ser cumpridos. Ambientais e também de segurança, né? Então, a gente está fazendo esses estudos agora, pretende concluí-los até o final do ano, para que depois, num período de 10 a 12 meses, a gente consiga fazer a restauração. E essa restauração do elevador, a gente acredita que vai trazer um fluxo muito grande de pessoas para Ponta Grossa e região. Porque o elevador está no imaginário de vários dos visitantes que nos visitam hoje em dia e aquelas pessoas que ainda não visitaram esperando pela reforma do elevador. Para você ter uma ideia, Carol, lógico que não eram números tão controlados como são atualmente, mas na época do elevador em funcionamento, há registro que o parque recebia 400 mil visitantes por ano. Nossa! Hoje nós estamos trabalhando com uma previsão otimista para 2023 de chegar próximo dos 90 mil visitantes. Então você veja, é mais que 4 vezes a visitação atual. Com essa visitação atual, a rede hoteleira de Ponta Grossa já está parabenizando a concessão e também a ordenação dos demais atrativos da cidade, como Buraco do Padre, Refúgio das Curucacas, Cachoeira da Mariquinha, porque a rede hoteleira está tendo um movimento em final de semana que eles não tinham antes. Você vê? Né? Então, a economia está sendo girada por causa disso. Isso com 90 anos. Imagina quando for 400. É difícil a gente chegar lá? Mas 150 é certeza que a gente consegue com a restauração do elevador. Isso também porque tem um limite, né, de visitação no parque, também né? tem limite de visitação. Hoje em dia também tem que ter essa atenção, né? No plano de manejo, Não né? pode botar
como é que é? 5.000 pessoas no parque ali que não tem a autorização, né? Isso. Tem que seguir o que o plano de manejo determina, né? O plano de manejo determina. Logicamente que a gente, melhorando a estrutura, a gente consegue maximizar essa visitação diária, né? E é isso que a gente está caminhando. Então, a gente prevê um futuro muito bom para a economia de Ponta Grossa e da região como um todo, com o advento desses novos atrativos. E tem que valorizar, né? Porque o parque ali como dizem, uma paisagem única aqui, né? Na nossa região. Né? Você vai falar em arenitos, vai falar nas formações rochosas que tem ali, né? Não tem em outro local, né? Não tem outro local do mundo, né? Onde se encontre arenitos, as furnas Existem e a até Lagoa formações. Dourada num só local, Não tem, não né? existe. Você encontra arenitos em vários locais, formações próximas das nossas furnas em outros locais, lagoas tem bastante, mas no mesmo parque não existe, Não tem, é só aqui. É só aqui, então. E tem muito local, né? Pessoas que moram na cidade de Ponta Grossa que não conhecem. Ou então, como você falou, né? Que é buscar as fotos antigas, né? Eu lembro quando meus pais falavam que iam lá no parque, eles subiam nos arenitos, né? Então tem muita gente com fotos em cima dos arenitos, né? Essas a gente não vai poder postar. Mas Apesar era uma de serem antigamente, era uma né? prática, né? Não existia uma atenção, um regramento quanto a isso. O pessoal ia lá, botar sonzeira, botar... O parque era Às livre. vezes, pois era livre, né? O acesso. E se hoje- não tivesse sido intervido lá em 2002, muita coisa que a gente tem hoje possivelmente não teríamos mais. Né? Porque o parque era completamente aberto, as pessoas realmente usavam e abusavam de tudo. Depredavam ele mesmo. Depredavam. Então, hoje, visitando, vai dar para ver marcas nas rochas super profundas que nunca mais vão sair daquele lugar. O próprio fato de caminhar sobre os arenitos. O arenito é areia, então aqueles grãos de areia que saíram dali, ele nunca mais vai voltar para aquele lugar. Não é verdade? Então, a gente tem que ter uma visitação hoje, só que a visitação que fazemos é uma visitação controlada, E né? você bota a ordem lá, Fernanda? Sempre. Tem que Tem que ser colocar. tudo em ordem. Aí vocês têm uma equipe, né? Como você falou, tem o pessoal, os guias, tem toda uma equipe que cuida de toda essa parte do parque. Sim, temos os monitores. Em dias de maior fluxo de visitação, chamamos pessoas extra para estar atendendo também a demanda maior nas trilhas e sempre está monitorando, né? Ou também ou não, e também pelas nossas câmeras, a gente consegue hoje ter um monitoramento maior de todos os atrativos. E como que funciona a questão do equilíbrio no parque, né? Que você fala ali, tem pessoas visitando, mas tem uma vegetação nativa, tem uma fauna ali no local. Como que funciona a interação das pessoas ali com esses... Vamos falar da fauna, né? Com os animais ali que existem no parque. Olha, os animais que hoje tem no parque são extremamente ariscos, né? O maior da cadeia alimentar é a onça sussuarana. Tem? Tem. Está presente, mas não aos Não nossos aparece olhos. sempre, não aparece ela sempre. fica mais escondidinha, né? Geralmente costuma sair ali no entardecer, início do período noturno, é horário que não tem mais visitante no parque. Então, por isso que é um pouco mais difícil de ver ela. É raro pessoas que conseguiram vê-la pessoalmente. Eu já consegui, tive esse privilégio. Olha que joia. 5 vezes. De dentro do carro? Ou você estava De caminhando dentro na do trilha? carro, de dentro do carro. Não, caminhando nunca tive. Nunca tive o prazer de ver ela? Não, ela só passando na frente. E tem o lobo-guará também, né, que às vezes aparece. Esses animais a gente às vezes consegue registrar pelas câmeras de segurança, quando eles passam mais próximo ali da estrutura, do centro de visitantes, ou mais próximo dos mirantes. Além disso, a gente tem capivaras, várias espécies de veados, campeiros, graxaim, cachorro do mato, jaguatirica, enfim. Eles se sentem em casa, né? Além de aves, né? Que tem um Sim, número grande, né? sim. De espécies. ali. Sim, é um número bem elevado de espécies, inclusive é um ótimo lugar para fazer uma observação de aves, né? Para quem gosta desse tipo de esporte, não é nem esporte, Atividade. Né? atividade. Esse tipo de atividade. E fotografar as aves também
É um ótimo lugar. Até isso, né? Não se leva nada de lá, só fotografia e memória, né? Fotografia, exatamente. E a gente estava falando dos animais e os animais peçonhentos, que existem, né? É uma região de campo. Como que é feito o cuidado disso e se o pessoal tem um treinamento também para poder atender? A gente tem toda a sinalização, né, para os visitantes. Toda a nossa equipe hoje, atualmente, treinada para atender qualquer situação que venha a ocorrer. Nunca tivemos nenhum acidente com isso, e porque são todos bem instruídos. Então, a gente está ali no lugar deles, se vê uma cobra passando pela trilha, sempre a instrução é, deixa ela embora que ela vai. Né? Em Não caso, precisa fazer não precisa gritaria, não precisa. sair correndo. Não, e não tentar se aproximar também, né? Deixa que ela tá seguindo seu rumo. Até pelo seguinte, que eu sempre falo, é a gente que está invadindo o espaço deles, né? Sim, O local ali é deles, então tem que respeitar, né? exatamente. Mas daí você falou de animais noturnos, mas vocês têm os passeios noturnos, né? Como que faz daí? Vai dar de cara, uma hora ali, passeando nos arenitos, dar de cara com uma onça? Lá acho que não é onça, é sussuarana, né? Que tem, É a onça sussuarana. Uhum. Pode ser que sim, se você der muita sorte. Uma vez em uma caminhada noturna, passou o lobo-guará do lado. Então, às vezes pode ser que eles passem, mas não há risco nenhum. Eles são bem ariscos e mantêm distância de pessoas, né? Do barulho, já que a gente propriamente emite. E se tiver na trilha, o pessoal vai estar fazendo, né? Pelo menos uma algazarra ou alguma coisinha ali. A própria fala do guia já é um pouco... Tem que ser um pouco mais elevado o tom. E os animais acabam não se aproximando tanto. Eles têm mais medo da gente do que a gente deles. Exatamente. E até pelo controle que a gente tem feito junto com o órgão ambiental, junto com o IAT, e com a aparição desses animais, né, mostra que o controle ambiental está sendo bem feito no parque, porque a cadeia alimentar deles está sendo suprida. Então, quando eles aparecem, eles não estão atrás de caça, porque é um local de passagem deles mesmo. Então, eles não vão atacar, porque eles estão teoricamente satisfeitos, né? Uhum. Então, eles estão passando pelo local, não que eles estão atrás de caça, né? Diferente se ver um animal desses na cidade, porque daí eles não encontraram no habitat natural deles e daí sim na cidade estão atrás de caça, né? Para se alimentar. Não é o caso do parque. Então, por isso que a tendência é que quando um animal desse encontre um humano, eles se afugentam. Olha só que interessante. É bom saber isso, né? Porque É. às vezes o pessoal fica com medo. Até quando a gente conversa, né, com o pessoal mais velho ali, né? Ah, vamos lá no parque. Lá. Não, lá tem cascavel. Né? Então, eu não vou lá porque a cascavel vai pegar a gente, né? Então, não tem, né, esse risco até como eu disse, o animal está ali, né? Mas o risco não é esse. Eu vou lá, vou levar uma picada de uma cobra, né? Não, tanto que na incidência, na concessão, nenhum acidente. Não temos registro de nenhum acidente nesses quase 3 anos de operação. Apenas o pessoal avista e, como você diz, segue o caminho dela. E é uma atração a mais. Você vê a cobra passando pela trilha, o pessoal fica admirado de ver. Já virou um motivo de notícia, Exatamente. né? Muita gente nunca viu uma cobra ao vivo no seu ambiente natural. Então, realmente Como um eu disse, motivo. só vi na TV e na foto, né? Ou dentro de um aquário. No aquário. Mas nunca ao vivo, assim, né? E todo o pessoal é preparado, né? Tem uma outra questão que às vezes acontece muito e o pessoal às vezes liga, que é a questão da queimada, né? Ali, como que é feito essa questão da queimada, do fogo controlado, tudo mais no parque? O que é isso? Então, Até para o pessoal entender um pouquinho, porque às vezes ficam ligando para o bombeiro, né? E não é nada no final das contas, né? na verdade é a gente que colocou o fogo ali. Mas tem um motivo, né? Um motivo bom. As queimadas controladas são feitas já há mais de 10 anos no parque para recuperar a vegetação nativa. Então, quando você... É um procedimento. É um procedimento de recuperação do campo. O cerrado, né, e a vegetação de campos é um dos biomas mais ameaçados que a gente tem. No parque, a gente tem vários remanescentes desse campo nativo. Então, o que a gente faz? A gente coloca o fogo, claro que primeiro faz a varredura da área, por causa da fauna. Posteriormente, a gente faz a aplicação do fogo nesse local e faz o acompanhamento. Essa varredura é para ver se tem ninho de passarinho, alguma toca de algum bichinho. Isso, se tem algum bichinho escondido para ele sair antes do fogo vir. Nunca é feito fogo que acabe cercando esses animais, né? Sempre de um lado para o outro. Caso tenha ficado algum bichinho, eles conseguem
fugir sem problema nenhum. Então, é feito então, a aplicação do fogo, sempre com acompanhamento de algum técnico ou dos bombeiros, e em áreas determinadas anualmente. Então, tem um mapeamento de todas as áreas do parque, são áreas já pré-determinadas, que é aplicado o fogo. Por que o fogo? Quando ele aquece o solo, ele quebra a dormência de sementes, espécies que estavam ali há muito tempo. Mas, por causa da invasão das espécies exóticas, essas sementes não foram mais conseguindo viver... Ficaram abafadinhas. Isso. E foram ficando dentro do solo. Exato. O fogo vem, ele quebra a dormência dessa semente e ele deixa as espécies exóticas e invasoras mais fracas. Então, começam a rebrotar essas plantas nativas. É um excelente método para recuperação do campo nativo. E é uma coisa que não aconteceria se fizesse um gradeamento, alguma coisa assim? Não aconteceria. Né? Ele precisa do fogo para nascer. Sim. Então, aquelas coisas que antigamente faziam, de tacar fogo na roça lá, servia também mais ou menos para isso. Antigamente. Sempre teve um motivo, né? Hoje em dia já é plantio direto e tudo mais, mas... Sabedoria, né? Popular, sabedoria ancestral. Então, é necessário. É necessário para mantermos o campo vivo. Uhum. E, digamos assim, a hora que vai fazer esse fogo, tem toda uma equipe cuidando, inclusive sendo treinada, né? Para, no caso de acontecer um incêndio, alguma coisa. Sim, no local, eles já saberem o que fazer, né? Sim. Esse é a queima controlada que a gente faz, né? Mas em épocas longas de seca, a gente sabe que no Brasil inteiro, no mundo inteiro, pode, do nada, acontecer um incêndio em épocas grandes de seca, né? Então, o parque todo ele é dividido em talhões por aceros. Aceros são estradas feitas no meio do campo para auxiliar nesse combate e para auxiliar no deslocamento das equipes. Então, todas as equipes são treinadas, tanto como eles são os que executam a queima controlada, como fazem a contenção de um incêndio caso acabe ocorrendo naturalmente. Socorro, até chegar, socorro, bombeiros, outros mais, eles já sabem o que fazer. A equipe de brigada do parque já também tem anos e anos de experiência com isso e geralmente consegue controlar. A equipe que você cuida também, Fernanda? Também. Leandro, me conta uma coisa, a questão da governança do parque, né? Veio uma diferença de pensamento, de ação em relação ao Sul, né? Na hora que ela montou a concessão aqui, né? Se estabeleceu como concessionária aqui no parque. A Soul Parks, assim, tem a experiência... É pioneira o grupo Soul Parks na questão da concessão de parques, né? São os mesmos acionistas originários da Cataratas S.A., que foi responsável pela primeira concessão no Brasil, que foi o Parque Nacional do Iguaçu, lá em 1998. Então, esses acionistas, em 2017, o mesmo grupo acionário formou a Soul Parks. Começou com a gestão do Parque Capivari, em Campos do Jordão, que é um parque urbano, uma concessão com o governo do estado de São Paulo. Ganhamos a concessão aqui do Parque Estadual de Vila Velha, com o governo estadual do Paraná. São quantos anos de concessão? São 30 anos de concessão. 30 anos. E agora 30 também... anos cuidando do parque. Isso. E agora também temos uma concessão privado com privado, que é com o Santuário Nacional em Aparecida. Então, também criaremos um parque temático lá, com aspecto religioso, mas também com a natureza envolvida, né? A gente está projetando fazer um aviário lá dentro desse parque. Vai ser próximo ao santuário ali mesmo? Vai ser próximo ao final do passeio do Trem do Devoto. Uhum. Na cidade do Romeiro, no final do Caminho do Rosário, tem termina no Rio? Isso, tem a Capela de São Geraldo. O passeio de balsa, inclusive, vai ser dentro do nosso parque. Olha que joia! Onde encontraram a imagem da Santa. É o Parque Três Pescadores lá, que vai contar a história do descobrimento da Santa, né? Uhum. Então, toda essa gestão é feita, né, com um grupo consolidado, um grupo também majoritariamente do Paraná, com vários negócios no Paraná. Existe uma gestão, um CEO responsável desse grupo, né, método de compliance que a gente aplica dentro do Parque Vila Velha. Faz parte do Grupo Soul priorizar os fornecedores locais. Então, mesmo sendo um grupo que não é originário em Ponta Grossa, a gente tem
A maioria esmagadora dos nossos colaboradores, além de ser se não são do Jardim de Vila Velha, são de Ponta Grossa. Isso é muito bacana, né? Exatamente. Essa visão é muito bacana, né? Os nossos fornecedores, mesmo tendo um know-how grande, mesmo nós possuindo parques em outras localidades, a gente faz questão de contratar o local realmente para fomentar a economia local. Então, a gente acredita muito nesse modelo de negócio para desenvolvimento regional. Assim como as parcerias que a gente faz com outros atores do próprio trade turístico, né? Então, a gente estimula que todos os outros atores do turismo de Ponta Grossa são parceiros realmente, não existe concorrência. A gente torce para que todos se desenvolvam e que sim, Ponta Grossa seja consolidada como destino turístico, né? O potencial a cidade tem, a gente agora precisa consolidar esse destino. Usar isso, né? E é bacana essa questão de você não ver como concorrente, né? Jamais. Ver como um parceiro, um associado, porque justamente aí a cidade aqui, pelo menos 3 dias, você tem atrativos turísticos naturais para poder ver, né? Exatamente. E a gente precisa repassar isso para o empreendedor, para os investidores, né? Por que não pensar em algum atrativo artificial? Ponta Grossa é muito bem estruturada com os atrativos naturais. Mas por que não pensarmos em dar exemplos, né? Museu de cera, como existe em Gramado, em Foz, em própria Aparecida, um aquário. Por que não pensar em algum tipo disso? Então, os investidores locais precisam olhar para essa oportunidade de negócio realmente que está surgindo. Se consolidando, né? Que está se consolidando com o desenvolvimento desses atrativos naturais. Ponta Grossa está no mapa, né? Está sendo feito um trabalho excelente pela Prefeitura Municipal com relação ao destino turístico inteligente. Ponta Grossa ficou em 3º lugar. Olha que bacana. Né? Como a cidade que mais possui aspectos de destino turístico inteligente. Ficou só atrás de Foz e de Goiânia, mas ganhou de cidades como Santos, Campos do Jordão, Paraty, Ilhabela. Então ganhou de grandes cidades que são teoricamente mais desenvolvidas no turismo. Ponta Grossa está à frente dessas cidades. Precisamos aproveitar esse movimento para desenvolver mais essa vertente da economia. Já é muito forte hora, no né? agro, já é muito forte na indústria, o comércio é muito forte aqui também. Não é para competir com esses setores da economia, mas é para ser mais um setor, é mais uma oportunidade. E negócios, né? Emprego e dinheiro rodando, né? E a sustentabilidade do turismo, digamos assim, para o município, ela é mais interessante que uma indústria. Por quê? A indústria, você gera bastante emprego, mas você também consome o imposto da cidade, né? O trabalhador da indústria vai usufruir de transporte coletivo, de escola pública, da saúde. O turismo só gera imposto para a cidade. Só gera mesmo. Só gera imposto, Verdade. porque a pessoa não consome o imposto daqui. Ela vem de fora, faz o turismo, deixa o imposto e volta para sua casa. Então ela não consome nada. Então isso é muito legal dessa vertente do turismo ser bastante divulgada e difundida economicamente. E você, assim, na tua visão, você tem uma previsão mais ou menos de quanto tempo isso pode ser mais consolidado para trazer um retorno maior na questão do turismo mesmo na nossa região aqui? Porque não é só Ponta Grossa, né? Temos as cidades vizinhas aqui que também tem muito potencial, né? Muito, muito. E esse envolvimento, quando eu falo do envolvimento, já é contemplando essas cidades também. A gente está caminhando a passos largos para esse movimento, sabe, Carol? Uhum. Aquela fase de Ponta Grossa tem potencial turístico já ficou para trás. O potencial realmente já tem e já estamos usufruindo. Uhum. Agora a gente precisa consolidar. Então a gente precisa desse apoio, né, da parte privada, realmente de cada vez melhorar os atrativos naturais, pensar em investimentos em atrativos, né, que não sejam naturais, que sejam indoor, por exemplo. Apoio também do poder público para melhorar condições de estradas, o aeroporto ter mais voos, né, para trazer novamente o turismo internacional para cá. Então esse apoio também, a gente vê essa movimentação grande, tanto do governo municipal, estadual e também federal, né, que deu um olhar diferenciado para o turismo. Então a gente precisa unir essas pontes para realmente continuar esse processo. Rotas turísticas também, Rotas né? turísticas já estão sendo implantadas, né? Então, vários projetos de rotas turísticas com caminhada de longo percurso, passando por aqui.
desenvolvimento do caminho do Piabiru passando pela região. Então, são vários movimentos que estão sendo realizados e que, com certeza, a gente vai aproveitar muito bem esse movimento de todas as esferas governamentais. Você falou, né, da questão de trilhas e tudo mais, até o ciclismo, né? Ele já está sendo consolidado, já está mais reforçado na nossa cidade. Inclusive, tem a opção de cicloturismo no parque, né? Como que funciona, Fernanda? Olha, mudando de assunto, né? Saímos da governança, voltamos para o turismo. São 22 quilômetros o percurso dentro do parque. Então, é necessário que o visitante leve sua bicicleta e seus equipamentos. O percurso é praticamente todas as estradas que a gente tem, né, internamente. Então, ele vai poder visitar com sua bike os 3 atrativos, os Arenito, Furnas e Lagoa. E se ele quiser também, pode fazer a caminhada nas trilhas. Com guia. Autoguiado, isso. O cicloturismo também é todo sinalizado e ele é autoguiado também. Então, não precisa ter um guia. Se você quiser ir com a sua família, você não judia, né, do colaborador, né? Vamos fazer 5 vezes aí. No dia. Não, mas é só levar com a sua família, cada um tem um ritmo diferente, precisa de um tempo diferente, então a gente optou por essa parte de autoguiado, o passeio, justamente por isso. Então a pessoa fica mais tranquila, ela não fica naquela pressão de ter que acompanhar um grupo ou ter que acompanhar o guia. Ela faz no ritmo, na tranquilidade, no tempo dela. Só se cadastra e sai pedalar. Chega na recepção, adquire os ingressos, vai ganhar um adesivo de sinalização e vai deixar colado em si, visivelmente. Então, a gente sabe que ele está circulando dentro do parque, tudo dentro das normas, né? E qualquer acontecimento que possa vir a ocorrer, a gente está prestando todo o apoio. Se furar o pneu da bicicleta, entortar alguma coisa, precisar de qualquer ajuda, a gente sempre fica à disposição. Quase o passeio Nutella, né? Todo mundo atendendo ali, não tem o problema, né? Às vezes a gente sai pedalar por aí e tem esse problema, né? E se fura o pneu, o que a gente faz, né? A gente dá todo o suporte. Então, e o que vocês têm de projetos futuros para o parque ali? Além do elevador. Além do elevador, Carol, a gente, o que a gente fez no parque até agora, nesses 3 anos, foi dar mais conforto na visitação. Né? Então, a gente restaurou os prédios existentes, né? Não mudou muito o layout de visitação, a gente manteve as estruturas que eram do parque, já do governo do estado. Então, a gente tem essa previsão já em andamento de restaurar o elevador. Quem sabe, com uma revisão do plano de manejo, colocar unidades de hospedagens dentro do parque, né? Uma hospedagem assim, realmente para chamar um turismo mais diferenciado, né? Ser algo parecido ao que tem nas pousadas de São Luís do Purnã, realmente para vender essa questão de desconexão, de ficar ao meio da natureza. Contato ali. Contato com a natureza, ser diferenciado. Então, fazendo novas atividades de lazer também, a gente tem previsão de colocar mais atividades de lazer para tornar o parque recorrente. Né? Hoje estudos nossos mostram que a pessoa volta ao parque depois de 1 ano e meio, 2 anos. Então, a gente quer que seja um parque que você volte a cada 3 meses, 4 meses. Para isso, a gente precisa ter novas áreas de lazer. Então, a gente pensa nisso. A possibilitar também a recepção com qualidade de motorhomes. Então, são todos esses atrativos, né? Outros tipos de atrativos de experiências com público noturno, né? Quem sabe não vou dar spoiler aqui, mas a gente está já vendo essa questão gente tenta, né? do turismo noturno ser massificado. E além da utilização do parque, que já é feita para outras experiências. Né? A gente já tem um produto de muito sucesso. As grandes empresas de Ponta Grossa já realizaram conosco o treinamento vivencial, né? Onde, em vez de fazer o treinamento fechado numa sala... planilha, a gente leva o treinamento para dentro do parque. Então, tem um espaço onde a pessoa pode... O espaço é o parque inteiro. Eles usam o parque todo. O parque inteiro. Então, é feito o trabalho também em parceria com uma empresa local,
é feito o trabalho de identificar quais são os pontos que a empresa quer trabalhar nesse treinamento e usar a estrutura do parque, a história do parque, fazer os links para que possa ser dado esse conteúdo. Que bacana, né? Então, nossa, é muito legal. Tem o aniversário do parque, né? As pessoas podem levar os convidados no parque, além de passear, cantar o parabéns no parque. A escola, que é no parque, é o produto de sucesso durante os dias de semana, né? Então, a gente atende escolas na região norte, Paraná, oeste, centro-sul, Curitiba, leva muita escola, São Paulo, Santa Catarina, então, porque é o turismo pedagógico. Então, a gente vai utilizando todas essas possibilidades de exploração, usar a exploração no bom sentido, né? Não denegrir a palavra exploração. Uso, né? Uso consciente, né? Mas até porque a gente entende que quanto mais pessoas a gente trazer para o parque, mais pessoas vão sair de lá com consciência. Então, esse é o nosso propósito também. Da pessoa vir, porque a pessoa só ama o que conhece. Exatamente. Então, ele precisa conhecer a nossa história, conhecer o nosso cuidado, né? Somos o primeiro parque aterro zero do Brasil. Isso que eu ia perguntar quando você falou em consciência, ali já veio a sustentabilidade na cabeça. Nenhum lixo nosso, tanto das operações como da visitação, ocupa espaço em aterro sanitário. Então, a gente já tem essa consciência e logo na chegada do parque a gente já convida o visitante a participar desse processo. Então, é um processo que o visitante já vai levar para casa também, já vai abrir os olhos para esse movimento que nós fazemos. Sensibilização vai muito além do turismo, sensibilização né? não é só o Muito turismo, bacana. exatamente. E agora, só para a gente encerrar, Fernanda, como que você sugere um dia de visita ali no parque? Para o pessoal, por onde eles começam, o horário que seria melhor, se lá tem ou não tem alimentação, se dá para fazer piquenique. Até não perguntei se dava ou não dá. Mas agora já fica, né? Então, Problema na mão da Fernanda aqui. No parque hoje não é permitido fazer piquenique. A gente tem áreas destinadas para alimentação. Então temos um restaurante. Inclusive nos finais de semana é servido o prato típico de Ponta Grossa, que é o alcatra na pedra, o Olha, alcatra que no joia. espeto. E que horário que o pessoal vai? Que dias? Para visitar o parque, a gente recomenda sempre que chegue no período da manhã. Então, o parque abre a partir das 9 horas da manhã e a portaria de entrada fecha às 3 horas da tarde. Mas a gente sempre recomenda que chegue no máximo aí até 1 hora da tarde, entre esse intervalo de 9 e 1, para conseguir visitar todo o parque. Quanto mais cedo chegar, melhor porque vai dar tempo de aproveitar melhor as trilhas, com mais tranquilidade, com mais calma, fazer a tirolesa, fazer o arvorismo. Tirar bastante foto. Foto é o principal, né? Marcar Sim, o arroba fazer Parque certo. Vila Velha. Verdade. Então, a pessoa vai poder aproveitar bem com a sua família. Temos uma praça para as crianças também, ali no centro de visitantes. Então, essa é a nossa recomendação. O parque ele fecha às 17 horas. Então, tem até esse horário para visitar. Por isso que tem que chegar no máximo até 1 da tarde. Senão não dá tempo, né? Senão tem que escolher um dos atrativos para visitar. Ou os Arenitos, ou Furnas e Lagoa Dourada. Chegando de manhã, a gente já aconselha que comece pelos lugares mais longes, que é Lagoa Dourada e Furnas. Posteriormente faz os Arenitos. Com mais tranquilidade, Com mais para baixar o tranquilidade. almoço, almoça lá Exato. e depois faz essa A trilha, esse trilha. caminho aí. Isso, Também coordenado com o pessoal, né? isso. Uma litoral. Mais alguma coisa, pessoal? Vocês queiram complementar sobre o parque? E eu não sei, eu acho que a gente perguntou bastante coisa já, né? Bastante Qualquer coisa a gente coisa. deixa para uma próxima conversa também. Senão não vai ter assunto. Senão não tem o que a gente falar, né? É só agradecer o espaço mesmo, né, Carol? Falar sobre o Parque Vila Velha sempre é muito prazeroso pra gente tá dividindo aqui, né? A paixão que a Fernanda tem pelo parque é imensurável. Mas quem conhece o parque também, o Ponta Grossense tem muito carinho pelo parque, né? Eu que vim de fora, agora estou em Ponta Grossa. Eu sei que muito por essa acolhida que a cidade me fez é por eu estar na gestão do Parque Vila Velha, né? Então, realmente me abre portas e acho que estamos fazendo um bom trabalho, né? Então, convidar novamente a todos os Com pontagrossenses, certeza, né? Todos os paranaenses para que visitem o Parque Vila Velha, que sempre temos novidades. Agora, mês de julho também, mês de férias, a gente está com bastante novidade no parque.
E agradecer a oportunidade. Estava vendo, né, que em julho, todos os dias o parque está aberto, né? Que geralmente ele fecha na terça-feira, né? Isso. Então, todos os dias eles estão abertos. Então, muito obrigada, viu? E contar uma coisa, né? Que sempre o pessoal tá no parque, né? Não é aquela história de pensar, o Leandro só veio aqui ou a Fernanda veio aqui, você nunca mais vê. Se você vai no parque, geralmente encontra o pessoal porque eles trabalham lá, viu? E estamos à disposição também para tirar dúvidas, para receber sugestões, elogios. A gente sempre trabalha pela melhoria contínua. E vale o na convite, visitação. né? Para conhecer um dos parques mais lindos aí que existem no Brasil. Bota no roteiro turístico de vocês aí. Muito obrigada, viu? E a nossa dica de hoje é o site do Parque Vila Velha. É parquevilavelha.com.br. No site você vai conhecer um pouco mais sobre o parque, as atrações que o turista pode aproveitar, como já foi falado aqui, o arvorismo, tirolesa, o passeio nos arenitos, Furnas e Lagoa Dourada, sobre o cicloturismo, sobre os passeios noturnos e entre tantos outros que podem ser aproveitados além do contato com a natureza. Você vai conhecer sobre a estrutura do parque, a forma de acesso e os horários de funcionamento. É uma ótima forma de aproveitar a natureza com a família. Os podcasts de sustentabilidade são uma excelente maneira de aprender sobre práticas ecológicas, descobrir soluções para problemas ambientais e se inspirar para agir em prol do planeta. Com convidados especialistas no assunto que oferecem insights valiosos sobre como viver de forma mais sustentável, as conversas podem ser extremamente inspiradoras e motivadoras para quem deseja fazer a diferença no mundo. Proteger o meio ambiente é nossa obrigação diária e cada um deve fazer a sua parte. Com essas dicas, termino este episódio. Espero que você tenha gostado e até a próxima semana. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais da Rádio T. Até a próxima, pessoal!